curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Defendendo o Indefensável. Walter Block. Os Foras da Lei. O motorista de táxi clandestino. O negócio de táxis nos Estados Unidos geralmente opera em detrimento dos grupos pobres e minoritários, de duas formas, como consumidores e como produtores. Enquanto consumidores, sua condição fica bem demonstrada com as piadas étnicas de táxi e pelo subterfúgio e embaraço que os negros enfrentam para conseguir um táxi, o que geralmente não conseguem. As razões não são difíceis de compreender. As tarifas de táxi são fixadas em lei e invariáveis, não importando o destino da corrida. No entanto, alguns destinos são mais perigosos do que outros, e os motoristas relutam em atender essas áreas, que geralmente são as áreas onde moram os pobres e as minorias. Assim, quando tem escolha, os motoristas de táxi tendem a selecionar os passageiros pelo status econômico ou cor da pele. É importante considerarmos que, dados os índices diferenciais de criminalidade, é o controle das tarifas de táxi pelo governo, e ele apenas, que engendra essa situação. Na ausência desses controles, as tarifas para áreas sem segurança poderiam ser fixadas de forma a compensar os motoristas de táxi pelos riscos maiores envolvidos. Se isso fosse feito, os negros teriam de pagar mais do que os brancos por uma corrida, se não através de uma bandeira mais cara do taxímetro, talvez na forma de táxis mais velhos e em pior estado. Mas, pelo menos, poderiam contar com os serviços de táxi quando assim desejassem. Pelo sistema atual, eles não podem sequer escolher. Para o consumidor pobre e negro, a incapacidade de conseguir um táxi não é um inconveniente pequeno, embora muitos da classe média branca possam pensar o contrário. Os planos e rotas do transporte público, ônibus e trem, foram elaborados e construídos há 50, até há 75 anos atrás. Naqueles tempos, as linhas de transporte em geral pertenciam à iniciativa privada, que dependia dos usuários para o lucro e o sucesso. Portanto, eram projetadas especificamente para atender às necessidades dos usuários. Em muitos casos, essas linhas de transporte são inadequadas às necessidades da comunidade de nossos dias. As linhas de trânsito, hoje, são de propriedade estatal, e, portanto, falta o incentivo para adequá-las às necessidades do usuário. Se o consumidor se recusa a usar um corredor de trânsito, e o corredor deixa de ser lucrativo, a autoridade pública simplesmente compensa a diferença com recursos da receita tributária global. Consequentemente, os habitantes da cidade têm de escolher entre um rápido percurso de táxi para casa e um percurso longo, indireto e com paradas, via trânsito público. Isso se aplica especialmente aos grupos pobres e minoritários, a quem falta poder político para influenciar as autoridades de trânsito ou as decisões relativas à construção de novas linhas. O pouco acesso a táxis em áreas em que o transporte público é inadequado é, em geral, mais do que inconveniente. Quando está envolvida uma questão de saúde, por exemplo, o táxi é um substituto excelente e barato para uma ambulância. Mas, nas periferias pobres que são servidas inadequadamente pelo transporte público e cujos moradores não podem ter carros, geralmente é difícil encontrar um táxi. Pelo sistema atual, os pobres também sofrem na condição de produtores. Na cidade de Nova York, por exemplo, o governo exige que todos os táxis sejam licenciados. As licenças medalhões são estritamente limitadas em números, tanto é assim, que já chegaram a ser vendidas por $30 mil. Os preços variam, dependendo se a licença é para um táxi individual ou integrante de uma frota. Isso efetivamente barra o pobre de entrar no ramo como dono. O que teria acontecido ao herói de Horatio Alger, se ele tivesse de ter pagado $30 mil antes que pudesse entrar no ramo de engraxate ou de entrega de jornais? Há alguns anos atrás, em resposta às limitações impostas a eles, tanto como consumidores quanto como produtores, os pobres e os membros de grupos minoritários começaram a entrar no ramo de táxis, no mais tradicional estilo de se honrar uma tradição americana que datava da Guerra da Independência, 1776,
desobedecendo à lei. Simplesmente colocavam taxímetros, luzes e sinais especiais em seus carros usados e declaravam que eram táxis. Nesses táxis piratas, cruzavam as ruas das áreas dos guetos, que eram evitadas pelos taxistas licenciados, e começaram a ganhar a vida honestamente, ainda que de forma ilegal. Seu sucesso inicial em evitar a punição pelas leis existentes provavelmente devia-se a dois fatores: o receio da polícia de provocar desassossego nos guetos, se esses táxis fossem molestados, e o fato de que os clandestinos trabalhavam só dentro dos guetos e, portanto, não faziam concorrência aos táxis licenciados. Esses tempos idílicos, porém, não durariam. Os motoristas clandestinos, talvez estimulados por seu sucesso no gueto, começaram a se aventurar fora dele. Se antes os motoristas de táxis licenciados já olhavam os piratas com desagrado, agora mostravam franca hostilidade com relação a estes, e com bons motivos. Nessa época, o lobby dos taxistas em Nova York pressionou, com sucesso, a Câmara de Vereadores a aprovar uma lei que aumentava as tarifas de táxi. O movimento caiu vertiginosamente, e o efeito imediato foi uma sensível redução da renda dos taxistas licenciados. Estava óbvio que muitos de seus antigos passageiros estavam usando táxis clandestinos. A essa altura, os motoristas de táxis licenciados, irados, começaram a atacar e queimar os táxis clandestinos, e estes devolviam na mesma moeda. Após algumas semanas de violência, chegaram a um acordo. O amarelo, a cor tradicional dos táxis, deveria ser reservado aos táxis licenciados. Os clandestinos teriam de usar outra cor. Também foi discutido um plano para licenciar os táxis clandestinos. E quanto ao futuro do ramo de táxis na cidade de Nova York, se a política dominante de consenso liberal se mantiver, como geralmente acontece em questões desse tipo, será conseguido algum compromisso com os clandestinos, e eles talvez passem a operar sob o regulamento da Comissão de Táxis. Talvez lhes seja concedida uma licença restritiva, em deferência aos táxis amarelos. Sendo assim, o sistema permanecerá tal como hoje, uma situação que faz lembrar um bando de ladrões que permite a alguns novos membros juntarem-se a ele. Mas não seria dado fim à roubalheira, e nem as vítimas teriam qualquer ajuda substancial. Suponhamos que, de acordo com o plano, fossem criadas 5.000 novas licenças. Isso poderia ajudar, uma ajuda mínima, de forma que haveria mais táxis disponíveis, em potencial, para os negros. Com isso, embora os negros continuem a ser cidadãos de segunda categoria, poderiam ter uma dificuldade ligeiramente menor para conseguir um táxi. Mas, paradoxalmente, essa concessão à maior necessidade de táxis reprimiria as futuras demandas por melhorias. Ela possibilitaria a Comissão de Táxis posar como a liberal e generosa concessora de licenças de táxi, baseada em seu ato de generosidade de licenciar táxis clandestinos, mesmo que não tenha concedido uma única licença mais desde 1939. Na qualidade de produtores e empresários, a posição dos pobres poderia melhorar um pouco, pois 5.000 licenças adicionais poderiam resultar num preço de compra menor para as licenças. No entanto, haveria a possibilidade de que o preço de compra subisse, depois de concedidas as 5.000 licenças extras, pois a grande incerteza que hoje o mantém baixo bem poderia acabar. Se assim fosse, o valor das licenças continuaria alto, e, no fim das contas, a situação dos pobres não teria melhorado em nada. Não. A solução adequada para a crise do táxi não é cooptar pelo movimento dos motoristas de táxis clandestinos, com a oferta de integrá-los no sistema, e sim destruir o sistema de licenças de táxis restritivas. Em termos do funcionamento cotidiano do mercado, isso significaria que qualquer motorista qualificado, com carteira de habilitação em dia, poderia usar qualquer veículo que passasse na inspeção de trânsito para apanhar e deixar passageiros em qualquer rua de sua mútua escolha, e por qualquer preço mutuamente acertado. Com isso, o mercado dos táxis na cidade de Nova York funcionaria exatamente da mesma forma que funcionam os rickshaws de Hong Kong. Ou,
Para tomarmos um exemplo menos exótico, o mercado de táxis funcionaria da mesmíssima forma que funciona o mercado das babysitters, dependendo completamente do acordo e consentimento mútuos entre as duas partes. Os problemas de táxi tidos pelos pobres e membros de grupos minoritários seriam resolvidos rapidamente. Os residentes em áreas de alta criminalidade poderiam, então, oferecer uma compensação aos motoristas de táxi. Embora seja deplorável que venham a ser forçados a pagar essa compensação, eles não seriam mais cidadãos de segunda categoria, pelo menos no que respeita a conseguir um táxi. A única solução real e duradoura para esse problema, entretanto, é uma redução do alto índice de criminalidade nas áreas dos guetos, que seria o responsável pela cobrança de extras. Enquanto isso não acontece, entretanto, as pessoas que vivem nessas áreas não devem ser proibidas de tomarem as medidas necessárias para obterem um serviço de táxis adequado. As pessoas pobres se beneficiariam como produtores, se estabelecessem seus próprios negócios. Naturalmente, teriam de assumir a propriedade de um carro, mas a barreira artificial e intransponível das 30.000 licenças seria removida. Entretanto, há objeções que são feitas ao livre mercado no ramo de táxis. 1. Um livre mercado levaria ao caos e à anarquia. Se fossem eliminadas as licenças, a cidade ficaria inundada de táxis, e a capacidade de qualquer motorista de táxi de ganhar a vida ficaria reduzida. Assim, os motoristas debandariam do negócio, e haveria muito menos táxis à disposição do que o necessário. Sem as licenças para regular a quantidade de táxis, o público ficaria entre duas alternativas insatisfatórias. A resposta é que, mesmo que houvesse uma corrida inicial para o ramo e o mercado ficasse saturado, somente alguns motoristas abandonariam a atividade. O número de táxis, portanto, não oscilaria erraticamente de uma superoferta a tremenda para oferta nenhuma, e vice-versa. Além do mais, os motoristas que tenderiam a abandonar o ramo seriam os ineficientes cujos ganhos fossem baixos ou aqueles com melhores alternativas em outros ramos. Ao saírem, eles possibilitariam que aumentassem os ganhos dos que ficassem, e, com isso, o negócio se estabilizaria. Além do mais, nada nos garante não haver falta ou excesso de advogados, médicos ou engraxates, simplesmente por ser fixado um teto arbitrário do número de pessoas que podem ingressar nestas ocupações. Dependemos das forças da oferta e da procura. Quando há trabalhadores demais num campo, os salários relativos baixam, e alguns são encorajados a ingressarem em outras ocupações. Se há falta, sobem os salários, e aumentam os que exercem essas atividades. 2. O argumento de que o licenciamento protege os passageiros é um dos mais falsos para justificar as licenças de táxi. É o mesmo usadas pelos psicanalistas que lutam para nos proteger de encontrarmos grupos e outros que invadam seu mercado, a renda, pelos sindicalistas brancos como Lírio, que protegem o público mantendo fora os negros qualificados, e pelos médicos que nos protegem recusando-se a conceder registros profissionais a médicos estrangeiros qualificados. Hoje em dia, poucas pessoas se iludem com esses argumentos. Certamente, o exame especial para a licença de motorista e as inspeções de carros podem garantir a qualidade de motoristas e de carros. 3. A licença de táxi não teria qualquer valor se houvesse uma quantidade ilimitada de táxis. Isso seria injusto para com os que tivessem investido milhares de dólares na compra de suas licenças. Podemos lançar alguma luz sobre esse argumento, considerando a seguinte fábula. Um proprietário de terras, um coronel, concedeu permissão a um grupo de salteadores de roubarem todos os que passassem por esse direito. O coronel cobrava dos salteadores uma taxa de $2.500. E então as pessoas abandonaram o sistema. Quem poderia arcar com o custo do que se transformara num investimento não lucrativo para os salteadores? Se a escolha estivesse limitada ao coronel e aos ladrões, poderíamos rogar uma praga para cada um dos lados. Mas, se tivéssemos de escolher um deles, deveríamos ficar a favor dos salteadores, no pressuposto de que estes seriam uma ameaça menor do que o coronel,
e talvez tivessem feito o primeiro pagamento com dinheiro ganho honestamente. Mas em nenhum caso apoiaríamos um plano pelo qual os muitos sofridos viajantes das estradas fossem forçados a pagar aos salteadores por estes terem perdido o privilégio de roubá-los. Da mesma forma, não se aceitaria que os há tantos sofridos usuários de táxi devessem compensar os proprietários pela desvalorização das licenças já compradas. Se chegassem a ser postas cartas na mesa entre os proprietários licenciados e os concessores de licenças, políticos, o público talvez torcesse pelos proprietários, baseados em que estes representam um perigo menor para ele e talvez tenham pagado suas licenças com dinheiro ganho honestamente. Um coronel é um coronel. O pagamento com recursos públicos significaria apenas continuar a penalizar o público. Não vindo dinheiro do bolso dos políticos, são os proprietários das licenças quem tem de sofrer o prejuízo. Quando é comprada uma licença que permite roubar o público, o comprador deve aceitar os riscos que acompanham seu investimento. O cambista. O dicionário Webster define cambista como aquele que compra e vende a fim de ter lucros rápidos, e cambiar como trapacear, frustrar e roubar. Esta última definição é usada pelo público em sua hostilidade para com os cambistas. A razão para essa condenação não é difícil de se discernir. Imaginemos um frequentador de teatro ou um torcedor esportivo, na véspera de um grande evento, chegar e constatar, para sua grande tristeza, que tem de pagar $50 por um lugar de $10. Ele acha que esses preços ultrajantes são cobrados pelos cambistas, que compram os ingressos pelo preço normal e, então, deliberadamente, segurando-os até que as pessoas estejam tão desesperadas, que se disponham a pagar qualquer preço que seja pedido. Uma análise econômica, entretanto, mostrará que a condenação do cambista de ingressos é injusta. Porque existe o cambista, uma condição sine qua non do câmbio de ingressos, uma condição necessária para sua existência. É a venda de uma quantidade fixa e invariável de ingressos. Se a quantidade de ingressos pudesse aumentar com a demanda, o cambista seria totalmente descartado. Porque alguém iria comprar de um cambista, se pudesse comprar ingressos adicionais para o teatro pelo preço normal. Uma segunda condição necessária é que no ingresso esteja impresso o preço normal. Se o preço estipulado não constar do bilhete, o câmbio negro, por definição, não poderá ocorrer. Consideremos as ações compradas e vendidas na Bolsa de Valores de Nova York, nas quais não há qualquer preço impresso. Não importa quantas delas são compradas, por quanto tempo são mantidas ou o quão alto é o preço pelo qual são vendidas, elas não podem ser cambiadas no sentido de câmbio negro. Porque os teatros, cinemas ou estádios imprimem os preços nos ingressos. Por que não permitir que eles sejam vendidos a qualquer preço que o mercado aceite, da mesma forma que a farinha é vendida no mercado de futuros de Chicago, ou as ações, no mercado de capitais? Se fossem, a atividade do cambista seria eliminada. Talvez o público encare como uma grande conveniência os preços estarem impressos nos ingressos. Talvez isso ajude o público a fazer seu orçamento, planejar férias, etc. Qualquer que seja a razão, o público deve preferir que os preços estejam estipulados. Senão, os administradores e os produtores iriam achar que é da seu interesse não fazer isso. Assim, a segunda condição necessária para a atividade do cambista existe em virtude da exigência popular. A terceira condição que deve ser apresentada é de que o preço do ingresso fixado pela administração seja mais baixo do que o preço de mercado de compensação, que o preço segundo o qual o número de ingressos que as pessoas estiverem dispostas a comprar seja exatamente igual ao número de lugares disponíveis. Preços estipulados abaixo do preço de mercado de compensação são convites francos ao câmbio negro de ingressos. Pois o preço estando abaixo, há mais clientes dispostos a comprar ingressos do que ingressos disponíveis. Esse desequilíbrio coloca em movimento forças que tendem a corrigi-lo. Os futuros compradores começam a encontrar dificuldades em obter os ingressos. Alguns deles, então, dispõem-se a pagar mais do que o preço impresso no ingresso. Os preços sobem, e o desequilíbrio inicial é corrigido.
na medida em que esses preços mais altos causam uma queda da demanda, porque os gerentes de teatros, cinemas ou estádios fixam seus preços abaixo do preço de mercado de compensação. Por uma razão, preços mais baixos atraem maior público. Longas filas de pessoas esperando para entrar num teatro, cinema ou estádio constituem publicidade grátis. Em outras palavras, a administração abre mão de preços mais altos a fim de economizar o dinheiro que teria de ser gasto em propaganda. Além disso, os gerentes relutam em aumentar os preços dos ingressos, mesmo quando teriam pouca dificuldade em vendê-los para um grande espetáculo ou um filme especial, de medo de um boicote. Muita gente tem uma noção de que existe um preço justo por um ingresso de cinema, e os gerentes são sensíveis a isso. Assim, mesmo que estivessem em condições de cobrar um preço mais alto do que os usuais para um filme como O Poderoso Chefão, preferem não fazer isso. Eles sabem que, depois, muitas pessoas se recusarão a continuar frequentando seu cinema, por acharem que a administração tirou vantagem do público durante a exibição deste filme tão famoso. Há várias motivações, menos compelativas, para manter os preços fixados abaixo dos níveis de equilíbrio. Juntas, elas asseguram que essa política de preços, a terceira condição necessária para a atividade do cambista, continuará. Ao darmos uma olhada mais de perto na função positiva preenchida pelo cambista, ficou demonstrado que, quando os ingressos são cotados abaixo do nível de equilíbrio, há mais clientes do que ingressos. O problema que se apresenta é o de racionar os poucos ingressos entre os muitos interessados. É na solução deste problema que o cambista desempenha seu papel. Suponhamos que durante a temporada de beisebol o preço de um ingresso médio seja de $5, e que o estádio esteja com sua capacidade de 20.000 lugares esgotada para todos os jogos. No entanto, para o grande jogo de encerramento da temporada, há 30.000 pessoas querendo ingressos. Como distribuir ou racionar os 20.000 ingressos entre as 30.000 pessoas dispostas a comprá-los? Quais 10.000, dos a 30.000 candidatos, terão de desistir do jogo? As duas maneiras básicas de racionar mercadorias que estão com fornecimento escasso têm sido definidas pelos economistas como racionamento pelo preço e racionamento sem alteração de preço. No racionamento pelo preço, permite-se que subam os preços. Esta, a nosso ver, é a única forma justa de se racionar uma mercadoria, quando a demanda supera a oferta. No exemplo acima, o preço médio de um ingresso pode subir para $9, se for este o preço pelo qual haverá apenas 20.000 pessoas aptas e dispostas a comprar os 20.000 ingressos. O procedimento específico através do qual tem lugar esse aumento de $4 no preço médio de um ingresso varia. Os especuladores de ingressos ou cambistas poderiam ter permissão para comprarem todos os ingressos e revendê-los por $9 cada um. Ou poderia-se permitir que eles comprassem 2.000 ingressos, sendo os outros 18.000 vendidos pelo preço impresso de $5. Eles poderiam vender os 2.000 ingressos por $45 cada, e isso ainda resultaria num preço médio de $9 por ingresso. Embora os cambistas levassem a culpa pelos preços ultrajantemente altos, o preço, na verdade, seria o resultado de simples aritmética, pois, se for necessário um preço médio de $9 para reduzir a demanda pelos 20.000 ingressos, e se 18.000 deles forem vendidos a $5 cada, então os restantes 2.000 terão de ser vendidos a $45. No racionamento sem alteração de preço, não é permitido aumentar os preços a fim de reduzir a demanda ao nível da oferta disponível. Em vez disso, são empregadas outras técnicas para alcançar o mesmo fim. A administração pode distribuir os ingressos na base de quem chegar primeiro leva. Pode empregar outros tipos de favoritismo a fim de comprimir o mercado. Nepotismo, vender os ingressos apenas aos parentes ou amigos. Racismo, vendê-los apenas a certos grupos raciais. Discriminação sexual, vendê-los apenas a homens. Algumas faixas de idades poderiam ser escolhidas, e barradas todas as demais,
Ou talvez possam ser dados privilégios especiais a veteranos de guerra ou membros de certos partidos políticos. Todas essas técnicas de racionamento sem alterar o preço são discriminatórias e favorecem arbitrariamente alguns grupos em detrimento de outros. Consideremos o típico método primeiro a chegar leva a PCL, já que este é o tipo de sistema usado de forma mais generalizada e único em geral considerado justo. Embora não esteja programado venderem-se os ingressos antes das 10 da manhã do dia do evento, clientes esperançosos formam uma longa fila partindo da bilheteria. Alguns chegam à fila ao raiar do dia, alguns, até, chegam na noite anterior. O PCL, portanto, é discriminatório em relação àqueles que acham particularmente oneroso ficar na fila, àqueles que não podem tirar um dia de folga do serviço para esperar na fila ou àqueles que não podem pagar criados ou motoristas para ficarem na fila por eles. O racionamento pelo preço e, portanto, o câmbio negro de ingressos favorecem os ricos. Isso requer uma resposta equívoca. De uma perspectiva, o câmbio negro de ingressos ajuda as classes baixa e média e prejudica a rica. Admitindo que a classe de menor renda inclui os desempregados e os que têm empregos marginais, eles possuem tempo e oportunidade para ficar na fila. Mesmo os que estão empregados, não perdem tanto quanto outros, quando tiram uma folga do serviço. Para essas pessoas com poucas opções, o câmbio negro de ingressos dá emprego e oportunidades de negócio. Não há qualquer outra atividade com a qual uma pessoa pobre possa começar seu próprio negócio com tão pouco capital. No exemplo acima, tudo o que é necessário são $50 para comprar 10 ingressos de $5. Quando estes são revendidos a $45 cada, tem-se um lucro de $400. Os membros da classe média também se beneficiam, pois estas pessoas são as que provavelmente têm menos tempo disponível para ficar em filas. É mais caro para elas, em termos de receita perdida, descontar tempo do trabalho do que para um membro da classe mais baixa. É mais prudente para o membro da classe média comprar seu ingresso do cambista por $45, do que esperar na fila e perder muito mais, que poderia ter ganho se tivesse ido trabalhar. Em resumo, o câmbio negro de ingressos possibilita que pessoas dos grupos com a menor renda sirvam de agentes pagos pelas pessoas da classe média, que são ocupadas demais para ficar na fila para conseguir ingressos baratos. Os ricos têm criados que podem esperar em seu lugar em longas filas e, portanto, não precisam dos cambistas. Num caso, entretanto, o cambista pode ser útil até para o rico, quando o cambista, que é um especialista, pode fazer o trabalho por menos do que custaria ao rico usar um criado para a tarefa. Não seria de surpreender que a especulação de ingressos pudesse beneficiar todas as pessoas. O mercado não é uma selva onde as pessoas só possam se beneficiar às custas de outras. O comércio voluntário é o paradigma da ação mutuamente benéfica. Se a margem de lucro do cambista é menor do que o que custa ao rico usar um criado, ele pode comprar o ingresso diretamente do cambista, cortar fora o criado intermediário e economizar o dinheiro da diferença. De outra perspectiva, porém, o racionamento pelo preço e a especulação de ingressos favorecem os ricos, assegurando que estes terão maiores facilidades para comprar ingressos pelo alto preço de mercado, enquanto que o resto do público poderá ter dificuldades ou nem mesmo conseguir comprar. No entanto, essa é a essência da economia monetária e tem de ser aceita, na medida em que desejamos colher os benefícios que só um sistema como este pode proporcionar. No capítulo sobre o importador, defendemos a economia monetária, porque ela possibilita nos especializarmos e nos beneficiarmos da divisão do trabalho. Imaginemos a qualidade de vida e as chances de sobrevivência, se cada um de nós estivesse limitado ao que pudéssemos produzir por nós mesmos. O espectro é assustador. Nossas vidas dependem do comércio com nossos semelhantes, e a maior parte das pessoas que hoje vivem, se não todas, estariam em perigo se caísse o sistema monetário. À medida na qual não permitimos que o dinheiro racione as mercadorias, à medida na qual não permitimos que o rico obtenha uma fatia maior dos bens da sociedade, proporcionalmente a seu dispêndio monetário, é a medida na qual permitimos que o sistema monetário se deteriore. É injusto,
é claro, permitir aos ricos que obtenham uma fatia maior de bens e serviços, na medida em que muitos deles fizeram suas fortunas, não através do mercado, mas sim devido à ajuda do governo. Entretanto, eliminar o sistema financeiro a fim de livrá-lo de fortunas acumuladas de forma ilícita seria o mesmo que jogar o bebê fora com a água do banho. A resposta reside em confiscar diretamente a riqueza adquirida por meios desonestos. Quando a riqueza é ganha honestamente, nada há de impróprio em ser capaz de receber uma fatia maior de bens e serviços, e isso é essencial à preservação do sistema monetário. O cambista, ao facilitar o racionamento de ingressos pelo preço, é um instrumento que auxilia os ricos a obterem a recompensa a seus esforços. O policial desonesto. O Herói de Sérpico, um best-seller e um filme sucesso de público, é um policial renegado, barbudo e pia que se recusa a obedecer ao código não falado dos policiais. Não fique contra seus colegas. Como diz Sérpico, o único juramento que fiz, na vida, foi o de fazer cumprir a lei, e ele não depõe contra todos, mas contra alguns outros policiais. A história se desenrola com o crescimento de Sérpico, começando com sua ambição de infância de ser um bom policial. Revela sua ingenuidade a respeito da corrupção nas forças policiais, suas tentativas solitárias e mal-sucedidas de fazer seus superiores se interessarem pela situação, o desprezo e o ódio que experimentou nas mãos de seus colegas policiais e, por fim, sua desilusão. Em tudo isso ficam evidentes as suposições sobre os bons rapazes e os maus rapazes. Os bons rapazes são Frank Sérpico e um ou dois policiais que deram a ele uma ajuda limitada em sua busca de justiça e punição aos corruptos. Os maus rapazes são os policiais que aceitam o suborno e aqueles que os protegem da promotoria. É precisamente essa visão que deveria ser questionada. 1. Sérpico e o jogo. Um envelope contendo $300 tem papel importante na história de Sérpico. O envelope lhe foi entregue por um mensageiro enviado por um homem conhecido apenas por Judeu Max, um poderoso jogador. Após muitas tentativas, Sérpico não consegue que qualquer de seus superiores se interesse pela tentativa de suborno, porque o Judeu Max estava tentando dar dinheiro e presentes a um Sérpico que não os queria. O Judeu Max, o provedor de serviços voluntários, jogo, adultos que concordam com esses serviços, era uma das vítimas intentadas por Sérpico e outros policiais honestos do departamento contra o jogo. Sua intenção era acossar, caçar, capturar e encarcerar todos os envolvidos. É dito ao público que o comportamento violento e agressivo dos policiais é necessário, porque o jogo é contra a lei, e sua obrigação é manter a lei. Mas o mais pervertido assassino nazista de um campo de concentração poderia usar esse argumento em defesa própria. Em outro incidente, uma mãe, num gueto, queixava-se a Sérpico de que seu filho, criança ainda, estava sendo levado a tomar parte numa operação ilegal de jogo. Ela pede a Sérpico para arrebentar com a operação. Agora, pouca oposição pode haver à tentativa de proteger uma criança de uma atividade que poderia ser perniciosa a ela. No entanto, é claramente contestável por fim a uma atividade que é legítima para adultos, só porque uma criança se tornou um dos envolvidos. A solução, num caso desses, está em impedir que a criança participe, e não em eliminar a atividade. Senão, o sexo, a bebida e dirigir automóveis deveriam ser rigorosamente proibidos, com base em que essas atividades são prejudiciais ou perigosas para as crianças. 2. Sérpico e o narco. Sérpico finalmente é ferido, ao tentar invadir o apartamento de um distribuidor de narcóticos, embora o dever que jurou cumprir seja o de proteger os direitos dos cidadãos. A justificativa, é claro, é que vender narcóticos é proibido por lei, e, embora tenha jurado proteger os direitos dos indivíduos, Sérpico também jurou manter a lei. Neste exemplo, como em todos os outros, quando os dois juramentos são contraditórios, ele escolhe este último. O próprio fato de fazer parte do departamento de narcóticos demonstra que prevalece em Sérpico sua lealdade à lei. Mas proibir a venda de narcóticos invariavelmente aumenta o preço de compra,
com isso dificultando aos viciados obterem as drogas. Consequentemente, eles têm de cometer crimes cada vez maiores, a fim de conseguir o dinheiro necessário. Ao proibir-se a venda de narcóticos, os cidadãos, com isso, são colocados em perigo. Fazer cumprir essa proibição, como Sérpico, é considerar a proteção da lei acima daquela dos cidadãos. 3. Sérpico e a negligência. Dado que muito do que é dever do policial fazer é prejudicial ao público em geral, sucede que, quanto menos ativo for o policial, menos prejudicial ele será ao público em geral. A maioria dos policiais, talvez sensíveis a isso, agem de forma a salvar o público dos danos, isto é, evitam suas tarefas. Em vez de estarem despertos e ativos, interferindo com os direitos das pessoas, muitos policiais escolhem uma saída honrada, negligenciam. A negligência, dormir quando em serviço, estar em algum lugar diferente daquele em que deveria estar, era algo que enfurecia Sérpico. Na melhor tradição do intrometido que insiste em comandar a vida dos outros, Sérpico insistia em estar nas ruas em todas as horas, parando uma prostituta aqui, tocaiando um jogador ali, perseguindo comerciantes de drogas em toda parte. Não se pode negar, é claro, que Sérpico também fosse uma força do bem. Afinal, ele realmente caçava estupradores, assaltantes, ladrões, assassinos e outros que destruíssem a paz. Além do mais, cumpria seus deveres de uma forma tremendamente imaginosa. Disfarçado de judeu polonês, hippie, operário de frigorífico, homem de negócios, viciado em drogas, fazia ronda da cidade e desencavava seus segredos como nenhum dos policiais seus colegas. Vestidos de terno, gravata, gabardine, sapatos pretos e meias brancas, poderia. Mas a medida na qual Sérpico era capaz de alcançar esses feitos era a medida em que ele estava disposto a andar fora do reino da lei e da ordem. Tomemos o exemplo de um jovem estuprador. Sérpico parou um estupro em andamento, apesar da oposição do policial seu parceiro, que se negava a investigar os ruídos suspeitos, com a desculpa de que os ruídos vinham de fora da área que ele Sérpico tinham sido escalados para patrulhar. Indiferente a essa argumentação razoável, Sérpico insistiu em investigar. Conseguiu capturar apenas um dos 3 estupradores. Ao levar o estuprador para a delegacia, Sérpico ficou assombrado com o tratamento brutal e ineficaz o que o estuprador foi submetido. Quando o prisioneiro estava prestes a ser transferido para outro local, Sérpico levou-lhe uma xícara de café e falou com ele, com jeito, por vários minutos. Usando de modos gentis e persuasão, conseguiu que outro lhe dissesse os nomes dos 2 cúmplices. Sérpico, então, deparou-se com toda a sorte de formalidade burocrática do departamento de polícia. Localizou os cúmplices, mas, ao telefonar para o chefe do distrito para comunicar seu paradeiro, disseram-lhe que o investigador designado para o caso estava em férias. O chefe insistiu que Sérpico não prendesse os cúmplices, muito embora, da cabine telefônica, ele os mantivesse sob vigilância. Sérpico novamente desobedeceu à ordem legal de seu chefe e prendeu os 2 homens. Quando os levou para a delegacia, o delegado, zangado, disse-lhe que não receberia aprovação pelas prisões, um final apropriado para a história. São exemplos como este que fizeram de Sérpico um herói em tempo integral e que são responsáveis pela enorme popularidade do livro e do filme. Mas essa ilustração também mostra a contradição básica do caráter de Sérpico. Seus ataques a prostitutas, jogadores e traficantes, todos os quais estavam envolvidos em atos voluntários entre adultos que mutuamente os consentiam, revela sua absoluta devoção à lei. Seu sonho de menino de ser um policial, lembremos, era em termos de defender a lei. Entretanto, no caso do estuprador, faz a boa ação só porque está disposto a violar a lei. E em todos os casos em que seu comportamento pode ser considerado heróico, o mesmo princípio de ação está presente. Ao considerarmos a luta de Sérpico contra os outros policiais normais, os que ele considera corruptos,
Há dois tipos de policiais. Existem os que se recusam a perseguir adultos voluntariamente envolvidos em atividades ilegais voluntárias e que aceitam dinheiro de pessoas envolvidas nessas atividades. E há aqueles que exigem dinheiro dessas pessoas para permitir que elas desenvolvam essas atividades. No primeiro exemplo, admitindo que as atividades em questão fossem legítimas, mesmo que proibidas por lei, pareceria perfeitamente adequado aceitar dinheiro para consentir nelas. A aceitação de dinheiro não pode ser distinguida, de forma lógica, da aceitação de um presente, e a aceitação de um presente não é ilegítima. Há alguns, porém, que adotam uma posição contrária, sustentando que não se pode fazer exceções, mesmo no caso de leis mal concebidas, que meros indivíduos não devem ser livres para escolher, mas que devem simplesmente obedecer à lei. Permitir que a lei seja transgredida é, necessariamente, um mal, tanto pelo fato em si, como também porque, se isto é tomado como precedente, leva ao caos. Mas é difícil tolerar a noção de que transgredir a lei é, necessariamente, um mal. E, mesmo, se os julgamentos de Nuremberg nos ensinaram alguma coisa, esta é o oposto diametral a tal visão. A lição daqueles julgamentos é de que algumas leis são, em si e por si próprias, um mal, e obedecer a elas é errado. Também é igualmente difícil entender a noção de que a transgressão seletiva da lei estabeleça um precedente que, ao final das contas, leve ao caos. O único precedente que uma ação dessas estabelece é o de que as leis ilegítimas devem ser desobedecidas. Isso não implica o caos nem o homicídio arbitrário. Implica moralidade. Tivesse tal precedente sido firmemente estabelecido na época em que os nazistas ascenderam ao poder, os guardas dos campos de concentração poderiam ter se recusado a obedecer ordens legais de assassinar vítimas indefesas. Por fim, a noção de que nenhum mero indivíduo deveria ser livre para discernir e escolher a que leis obedecer é absurda. Tudo o que temos são meros indivíduos. Concluindo, já que a transgressão da lei pode, em certos casos, ser legítima, os policiais que a permitem estão, nesses casos, agindo de forma absolutamente adequada. Os ataques de Sérpico a tais policiais, portanto, eram completamente descabidos. Consideremos, agora, o segundo tipo de policial condenado por Sérpico, os que, não só simplesmente permitiam atividades ilegais ou aceitavam o dinheiro que lhes era oferecido, mas também exigiam pagamento dos cidadãos. O dicionário chama isso de extorsão, tirar por força ou compulsão, arrancar ou extorquir por meio de força física, violência, maus tratos, mau uso da autoridade ou por quaisquer meios ilegais. Arrecadar dinheiro de alguém, como os conquistadores extorquiam contribuições dos vencidos. A extorsão geralmente é considerada desprezível, e essa avaliação é aceitável. Entretanto, será que isso implica aprovação aos ataques de Sérpico aos policiais envolvidos em extorsão? Não, pois o papel de Sérpico era até pior do que a extorsão. Consideremos 4 maneiras diferentes de um policial poder reagir a um comportamento que é ilegal, mas perfeitamente imoral. Ele pode 1. Ignorá-lo. 2. Aceitar dinheiro para ignorá-lo. 3. Exigir dinheiro para ignorá-lo. Ou 4. Impedi-lo. Das 4 reações possíveis, a quarta é a menos desejável, pois ela, sozinha, proíbe, de modo absoluto, uma atividade moral, só porque casualmente é ilegal. Tivesse Sérpico sido guarda num campo de concentração, teria sentido ser sua obrigação cumprir ordens de torturar prisioneiros, o que sentiriam também todos os outros que consideram a lei e a ordem o valor primário. Se tivesse mantido consistentemente sua posição, também teria se sentido compelido a acabar com a corrupção no campo de concentração, delatando aqueles, entre seus colegas que 1. Se recusassem a cumprir ordens, 2. Se recusassem a cumprir ordens e aceitassem pagamentos dos prisioneiros, ou 3. Se recusassem a aceitar ordens e exigissem pagamento, extorsão. Certo, é imoral extorquir dinheiro de prisioneiros por não os torturar, mas certamente é pior não tirar dinheiro deles, e em vez disso, obedecer a ordens e torturá-los.